Outras 24 pessoas deveriam estar nesse grupo que deixa hoje a faixa de Gaza, só que elas foram barradas pelo governo israelense de sair da região. E uma dessas pessoas é a irmã de Hassan Rabi, que é o brasileiro repatriado na primeira lista, com quem a gente conversa agora, ao vivo. Hassan, muito obrigada, por conversar com a gente aqui na CNN Brasil, por aceitar o nosso convite. Obrigada de verdade. Obrigado, Elizabeth, por esse convite especial. Eu agradeço muito. Só para eu poder compreender e para a gente atualizar para quem nos assiste, você já passou por essa condição que a sua irmã pretende passar, é isso? Você fez parte da primeira lista? Isso, exclusivo que a gente conseguiu na primeira lista, da lista 34 pessoas, e a gente já chegou aqui no São Paulo, no Brasil. Existe na segunda lista, a gente tem familiares, existe mais brasileiros também. Coisa boa poder ouvir isso, você dizendo que você já chegou aqui em São Paulo. Nós que acompanhamos tantos vídeos, né? Vocês gentilmente gravaram muitos vídeos, enviaram esses materiais, a sua irmã também. Eu me lembro muito bem no começo do conflito, um vídeo muito emocionado da sua irmã falando, né, que estava dentro de casa e que tinham outras mulheres, outras pessoas. Enfim, são muitos vídeos que vão chegando do território de Gaza e a gente foi compartilhando tudo isso aqui no Brasil. Eu quero saber de você, por favor, o Itamaraty deu qualquer informação de por qual motivo teria havido essa situação com a sua irmã, de que eles barraram essa nova lista de brasileiros que pretendem deixar Gaza? Elizabeth, na verdade, as coisas a gente não entende qual motivo, não existe, não só apenas da minha irmã. Eu tenho casos do casal brasileiros que tem 5 filhos. Eles permitiram para 5 crianças sair do faixa do Gaza, menos da mãe e a pai. Então, eu não sei como é que isso funciona. A minha mãe foi permitida a sair dela e a outra irmã também não foi permitida a sair dela. Eu não entendo qual motivo, e aí Itamaraty não tem explicação. Que deixa eu mais chocante, mas não entendo como é que funciona. Da primeira lista, eu acabei de receber a informação da primeira lista, existe 2 mulheres que desistiram da viagem, ele estava na segunda lista. Filha dessa mulher já foi aprovada na primeira lista e na segunda lista não foi aprovada. Então, não entendo como é que funciona essa explicação. A gente precisa muito de explicação do Itamaraty, do governo brasileiro. Como é que isso, qual regra que eles usaram para aprovar e reprovar. Jussara Soares também está com a gente aqui na conversa. Jussara? Boa tarde, Hassan. Obrigado por conversar com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho, Hassan, como a sua mãe ficou ali dividida em relação a vir ou não ao Brasil. Afinal de contas, uma, né, da sua irmã não foi autorizada a passar. E aí eu estava conversando com outras pessoas também, dizendo desse dilema. E agora, como a gente trouxe a informação, apesar de 78 pessoas autorizadas a passar por Rafah e deixar, esse grupo deve ser de cerca de 50 pessoas, ou seja, metade daquela lista que foi enviada pelo Brasil para Israel e para o Egito. Então, eu queria que você contasse um pouco ali como foi essa decisão da sua mãe e da sua irmã de virem ao Brasil deixando uma filha lá. Jussara, na verdade, a minha família já tem mais de 5 dias. A gente estava na cidade do Khan Yunis. Hoje, na frente da minha casa, existem tanques da guerra israelense. Então, não tem um lugar seguro. Na faixa do Gaza, toda a família decidiu sair da Khan Yunis e ir para Rafah. Eles estavam num barracos montado no exército pela minha família, parente. Então, quando você fica escolhendo, ou você fica a morrer lá, ou você decide sair. Quem fica, não tem como fazer nada. Então, a situação hoje na faixa do Gaza é bem crítica. A comida, você tem bastante dificuldade de achar comida. A minha mãe, até o último momento, ela negou a saída dela do faixa do Gaza. Ela falou, como é que eu saio? Eu e a tua irmã e a fica lá, quem vai cuidar dela? Então, isso é coisa inacreditável.
Eu tentei conversar com ela, deixei ela acreditar muito que a problema vai ser resolvida, não é apenas caso dela, mas existe outros casos igual casos dela, eles vão ficar lá. Bastante famílias desistiram, com 5 crianças, permitido a mãe e a pai deles não pode viajar. Então, ninguém sabe, ninguém tem explicação. Até o embaixador, conversei com o embaixador do Brasil na Ramallah, ele não tem explicação, não tem ninguém pode dar informação, não teremos informação qual regra que eles usaram para barrar esses familiares. Uhum. Hassan, como é que tem sido para manutenção de alimentação, estrutura de onde a sua família ou seus amigos estão neste momento na faixa de Gaza? Como é que tem chegado esse suprimento para todo mundo? Olha, hoje em dia a minha família, o resto da minha família que sobrou, eles estão num barracos. Eu já liguei para eles e precisava eles fotografar para todo mundo assistir o que está acontecendo. Essa estação ninguém merece que viver, ninguém pode viver essa estação. Tem uma irmã casada, ela tem filha de 4 meses. E hoje a gente fala um tempo bastante frio, essa filha 4 meses está jogada num barraco na rua, no deserto. Não tem condução da vida no faixa do Gaza. Jussara, por favor. Hassan, agora no dia 13 de dezembro completa um mês que você chegou ao Brasil. Queria saber como que está sendo a retomada para você e para sua família de tentar ter uma rotina aqui, tendo familiares e amigos vivendo essa situação lá em Gaza. Jussara, ainda esse dor não acabou. Infelizmente, ontem a casa da minha tia foi bombardeada. Teve 6 mortos nessas casas. A minha tia, ela está ferida numa situação bastante gravíssima. Ela está internada no hospital do Khan Younis. Quando a gente fala hospital do Khan Younis, um hospital bem lotado, bastante ferido. Então, a gente acredita que quem está ferido numa situação não é gravíssimo, ele corre risco de morte, não existe remédio, não existe tratamento. Não existe acompanhamento médico. Então, a gente fala numa coisa quase inacreditável, só vimos isso só no filme de terror. Então, não sei até quando isso pode durar. Quando a gente fala do faixa do Gaza, existe 2 milhões de habitantes dentro de uma prisão cercado pelo mundo completo, pelo Israel e Egito. E aí, essa prisão, ninguém consegue sair, tá? Com o apoio do governo brasileiro, com força do governo brasileiro, aconteceu, dos 112 pessoas, só consegue 50 sair e esses 50 ainda não é confirmado. Pode ser aconteceu, alguém volta. Então, é uma coisa, não dá para acreditar. O sofrimento, a gente vive no sofrimento ainda. Quando você aqui sente bem, sente seguro, mas quando teu familiar existe lá, você não sente seguro deles, você fica só no celular olhando, tentar falar, conversar com eles, ver como é que tá as coisas. Então, sofrimento muito grande, muita gente não sente o que a gente está sentindo nesse momento. Hassan, para a gente é muito tocante também ver a sua emoção, né? Porque já são 2 meses desse conflito, de um sofrimento enorme, depois do início de um ataque em Israel no dia 7 de outubro, depois a contraofensiva dos israelenses. Eu quero te ouvir sobre isso, por favor, porque a gente viu e a gente lê também muitos ataques de xenofobia, uma generalização, como se todas as pessoas na Palestina fizessem parte desse grupo. Eu quero poder te ouvir, você que tem a vivência do local, você que saiu da faixa de Gaza. Olha, o mundo tem que acreditar numa coisa. Existe 2 milhões de habitantes no faixa do Gaza. Esses 2 milhões, eles não defendem ninguém, defende nenhum grupo. Não sou a favor de nenhum grupo. Esses grupos que estão no faixa do Gaza, você fala do 3 ou 4%, eles apresentam a população. O resto deles são palestinos, não tem nada a ver com isso. Ninguém quer ou tem coragem da guerra com Israel, porque quando a gente fala Israel, a gente fala no primeiro país da armamento da tecnologia do mundo.
Então, eu acredito, são 99% do faixa do Gaza quer acabar com essa guerra. Não queremos guerra. Ninguém queremos guerra. Todo mundo quer paz. Esteja com Israel, esteja com qualquer pessoa, qual tipo de cidadão. Então, como eu, cidadão palestino brasileiro, o primeiro cidadão quer acabar com essa guerra. E quer uma solução do paz dentro de dois países, com dois estados. Então, eu acho muito importante, a gente fala, quando fala o Hamas não apresenta ninguém do povo palestino, em especial do faixa do Gaza. Jussara, por favor. Hassan, você fez parte desse primeiro grupo de 32 pessoas que foram repatriadas em novembro. E naquela época, a gente acompanhou, você ajudou muito a gente contando ali o dia a dia do que vocês estavam vivendo naquela crise humanitária. Do que a gente acompanha, a situação parece ter escalado muito. Queria que você contasse como é que você tem mantido contato com as pessoas que estão lá, até para se atualizar, né? Você tem amigos, você falou da sua família que ainda está lá. Queria que você contasse um pouco de o que você viveu e o que você tem ouvido das pessoas que ainda estão lá. Jussara, na verdade, quando a gente estava lá, no último tempo, a gente ficou sofrendo bastante. A refeição uma vez por dia. Até na época que a gente estava as coisas dá para aguentar muito boa, preparado com hoje, porque hoje as refeições para famílias bolacha, condição da água é muito complicado você encontrar água nem salgada também. A gente estava reclamando da água salgada, hoje não existe nem água salgada. Você imagina, mais de 1.500.000 palestinos que saíram do norte, saíram do sul, chegaram para lá da fronteira com o Egito. Eles estão no barraco, sem condição nenhuma da vida. Quando eu falo com minha irmã, com os familiares que a gente está lá, eles falam, a comida não encontra, combustível não existe mais. Existe bastante criança sem fralda, sem leite para comer. Então, a condição da vida piorou muito, muito, muito. Eu não sei até quando. Eu imagino que Israel está fazendo isso para toda a população, invadir a fronteira com o Egito e aí eles ficarem no Sinai. Para mim, eu acho não revolução, não solução para resolver, mas é isso a última esperança do povo agora. Hassan Rabi, um dos brasileiros repatriados da faixa de Gaza, que conversa com a gente. Hassan, muito tocante te ouvir. É importante que nós possamos ter a sua voz aqui na CNN. Então, eu reitero mais uma vez o agradecimento, viu, por você ter conversado com a gente. E, genuinamente, a gente está do lado de cá torcendo para que isso passe, para que você possa ficar próximo da sua família e com saúde. Muito obrigada, hein? Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Jussara. Obrigada. Tá aí o registro, então, de Hassan Rabi, que a família, né, vive na faixa de Gaza. Ele fez parte da primeira lista de pessoas que conseguiram sair do território. E esse retrato tocante, né? Você vê ali seres humanos envolvidos com poder, com interesses econômicos, com disputas territoriais. É um país que trabalha pela manutenção de grupos como esses, grupos terroristas que fazem os seus ataques e também matam inocentes em Israel, e Israel responde atacando também o território. E aí você tem quem? As pessoas inocentes, os civis, os palestinos no caso, né? A gente está falando de Hassan, mas também, claro, reiterando aqui para os israelenses que perderam a vida e o horror de quem ainda está sendo feito refém. É esse terror, né? Dessa vulnerabilidade humana, e que a gente fica sem nem saber como traduzir tudo isso.